Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Aqui estamos na nossa live das 15 horas para falar sobre o uso de WhatsApp nas campanhas eleitorais. E para isso, chamo vocês para tomar o nosso café eleitoral, pegar nossa xícara de café, tomar aquele cafezinho das 3 horas da tarde, sentar na frente do computador ou do seu smartphone e vamos receber a ilustre presença de Fred Pirillo, um dos maiores conhecedores de internet, uma agência especializada, a agência Nuvem lá de Brasília, que é dele, especializada em uso de internet e em uso de WhatsApp para campanhas eleitorais. Então, eu vou chamar aqui o meu amigo Fred Pirillo para que ele possa começar a nos exemplificar e nos explicar o que realmente vem a ser o uso da WhatsApp em campanhas eleitorais. Tá aí o Fred. Oi, Fred! Ô, professor, tudo bem? Boa tarde. Graças Uma alegria estar falando com o mestre, com a sua audiência, e feliz de falar de um tema que certamente terá muito impacto na campanha eleitoral, na pré-campanha, que é o uso do WhatsApp. Fico muito feliz com o convite, espero que seja uma live muito esclarecedora. Com certeza será uma live bastante esclarecedora. O pessoal tem muita dúvida sobre o uso do WhatsApp, como é que pode se usar, como é que não pode se usar. Como toda live, Fred, eu sempre começo, como todo professor, eu começo sempre pedindo para conceituar o nosso tema. Então, me dá um conceito primeiro, o que é o WhatsApp? Como ele nasceu, para que ele nasceu? Eu tenho dado nas aulas de internet que eu dou na SPM, a primeira coisa que eu faço com meus alunos é o seguinte, gente, vamos ver para cada ferramenta, para que nasceu. Para que nasceu o Facebook? Para que nasceu o LinkedIn? Vocês têm que entender para que ele foi feito para poder usar. Eu brinco muito, falo, tem gente usando o LinkedIn para fazer campanha eleitoral. O LinkedIn, ele nasceu, o nascedouro dele é para encontro entre empresas e funcionários. Não é para fazer campanha eleitoral pelo LinkedIn. Você pode divulgar curso, eu divulgo cursos lá no LinkedIn, cursos profissionalizantes e tal, mas não é feito para você fazer campanha eleitoral. Então, por favor, explica para a gente o que é, como nasceu e para que serve a nossa WhatsApp. É contigo, Fred Pirillo. Perfeitamente, professor. O WhatsApp não foi criado para campanha eleitoral. O WhatsApp ele é um mensageiro que foi criado para comunicação interpessoal, para comunicação entre pessoas, né? Ele é um aplicativo que não é uma rede social clássica, embora muita gente considere uma rede social porque as pessoas se comunicam, tem os grupos, mas ele nasceu como mensageiro. O problema é que ele começou a crescer muito, e a grande capilaridade do WhatsApp, quando ele começou a ter uma grande aceitação, cerca de 2, 3 anos atrás, primeiramente as empresas começaram a se interessar pelo WhatsApp. Olha, se tem muita gente usando o WhatsApp, eu tenho uma possibilidade de negócio. Então, as empresas, antes que nós, do marketing político, começássemos a entrar nesse universo, as empresas começaram a entrar, né? Se o cliente dela estava no WhatsApp, por que não usar o WhatsApp como canal de atendimento? E as empresas começaram, então, a usar o canal de atendimento, né? Além do e-mail, além do telefone, o WhatsApp, porque é muito mais fácil. O cidadão está no WhatsApp o dia inteiro, então é mais prático para ele entrar em contato com uma loja, com uma empresa qualquer, através do WhatsApp. Na política não foi diferente. Com o crescimento do WhatsApp e o eleitor usando essa ferramenta, os políticos, né, seja em campanha ou em mandato, começaram a olhar e falaram, olha, por que eu não vou usar essa ferramenta para me relacionar com o eleitor ou com o cidadão ao longo do meu mandato? Então, o processo foi o mesmo. O WhatsApp não foi criado para ser usado em campanha eleitoral e nem em marketing comercial. Mas as ferramentas são assim, professor, elas nascem e os usuários, nós, damos uma outra finalidade para a ferramenta. Quase toda ferramenta é assim, ela nasce com um propósito e acaba ganhando uma outra dimensão. O WhatsApp, ele foi criado não pelo Facebook, mas em 2010, há 10 anos, o Mark Zuckerberg, vendo o potencial da ferramenta, comprou o WhatsApp por mais de 10 bilhões de dólares. E muita gente, na época, falava assim, ele está maluco, como é que ele compra uma ferramenta que não tem modelo de negócio? Como é que o WhatsApp ganha dinheiro, já que ele é gratuito? Só que o Mark Zuckerberg sabe muito bem que o valor são os nossos dados, né? Então, 10 anos depois, ele continua usando o WhatsApp, é do Facebook,
do Instagram, faz parte do ecossistema do Mark Zuckerberg. Inclusive, nós estamos vendo agora na televisão anúncios do WhatsApp, coisa que nunca tinha, né? Eu assistia ontem ao canal Viva e apareceu uma propaganda do WhatsApp como tema a questão do confinamento e da quarentena. Então, o WhatsApp foi uma ferramenta que nasceu como um mensageiro interpessoal e acabou se tornando uma ferramenta de contato entre políticos, eleitores e cidadãos. Basicamente, a história é essa. Maravilha, Fred. Obrigado aí pela exposição. Eu acho que o pessoal agora entendeu para que nasceu o WhatsApp, qual foi... Quem bolou o WhatsApp, bolou com uma função, tá? É o que o Fred falou. Conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando outras funções e chegou até agora a nossa famosa campanha eleitoral. Mas, Fred, nós já temos aqui várias pessoas. Deixa eu mandar um abraço rápido para todo mundo, tá? Mandar um abraço para o Assad, Josafá, Tiago, Valdene, Maria Silva, Roberto Cassiano, Marcos Coelho, Guilherme Medicelli, Maria Silva, que faz uma pergunta e nós vamos responder agora. Fred, a Maria Silva faz a seguinte pergunta: como fazer campanha no Zap sem cometer crime eleitoral? Aí é não só uma pergunta técnica do WhatsApp, como de direito eleitoral. Nós podemos complementar aí. Eu conheço um pouquinho, o Fred também conhece um pouquinho de direito, nós podemos até complementar. Mas, Fred, é contigo. Bom, respondendo a Maria Silvia, você não comete crime eleitoral se você não fizer spam, se você não comprar ferramentas de disparo massivo. Inclusive, a campanha de 2018 de presidência, há alguns processos correndo contra alguns candidatos que usaram essas plataformas de disparo massivo. Como é que funciona? Você contrata uma empresa que faz o chamado WhatsApp Marketing. Você compra os disparos, normalmente custam centavos cada disparo, e você dispara para uma base específica. Eu estou fazendo campanha, suponhamos, em Salvador. Aí eu compro disparos e faço ali um disparo massivo, e normalmente, infelizmente, é feito como contra-informação, você disseminar um conteúdo negativo. Isso é crime, isso é spam, você está enviando um conteúdo para quem não pediu para receber, normalmente isso não está declarado nos seus gastos de campanha, então não faça isso, isso é crime. Agora, você usar o WhatsApp com as boas práticas, você usar o WhatsApp com a pessoa dando permissão para receber o conteúdo, ela salvando o seu número na sua agenda, e já, professor, eu vou dar... Para quem acompanhar a live até o final, eu vou falar 5 vantagens de usar o WhatsApp na pré-campanha e 5 dicas importantes do uso do WhatsApp. Mas eu queria antes dizer o seguinte: não adianta eu usar o WhatsApp se eu não souber o que eu vou fazer com ele. Antes da tecnologia, vem a narrativa. O professor Manhanelli é mestre nisso. Qual que é a minha narrativa de campanha? Qual que é o meu posicionamento? Qual que é a minha mensagem básica? A tecnologia, ela vem depois, porque eu vejo muita gente querendo usar o WhatsApp, né? Inclusive citando o exemplo da campanha do presidente, do Jair Bolsonaro, cuja campanha teve um forte uso do WhatsApp em grupos e listas de transmissão. Fred, eu quero entrar na onda do WhatsApp, fazer uma campanha igual a do presidente. Eu pergunto, você tem uma mensagem de campanha clara, uma mensagem de campanha definida? Sim ou não? Se não tiver, primeiro a gente tem que resolver a sua narrativa. Depois a gente entra na tecnologia. A tecnologia, as redes sociais, o WhatsApp, elas são um meio, não são um fim. Elas são um meio, né, de levar a nossa mensagem ao cidadão. Agora, eu preciso definir a mensagem antes. Então, eu gosto sempre de dizer que o WhatsApp vem depois que a gente define a narrativa do candidato ou do pré-candidato. Perfeito, Fred, perfeito. Vamos começar, então, a entrar no assunto que está interessando para todo mundo aqui. Os princípios de uso do WhatsApp em campanha eleitoral. Antes de entrar nesse assunto, até para a gente possa falar de WhatsApp de um modo geral, sem falar de campanha eleitoral, Fred, me dá um conceito do que é grupo e do que é lista de transmissão. Quais as diferenças? Nós temos essas duas ferramentas no WhatsApp. O que é um grupo e o que é uma lista de transmissão? Depois nós falamos do que é melhor para usar em campanha. Mas, por enquanto, por favor, só conceitua o que realmente é um grupo dentro do WhatsApp e o que é uma lista de transmissão. É contigo.
Perfeito. Normalmente, os grupos, eles são usados quando a gente quer um debate, quando a gente quer ter uma conversa, e todo mundo hoje participa de grupos. A gente está em grupo de família, a gente está em grupo de amigos, em grupo de trabalho, enfim. Dificilmente vocês que estão aí assistindo não estão em dezenas de grupos, né? O que eu digo, o que eu oriento, e eu tenho consultores amigos que têm uma posição um pouco diferente. O grupo você deve usar com a equipe de trabalho, com pessoas mais próximas, ou, por exemplo, com lideranças. Eu sou um candidato a prefeito e eu tenho lideranças que me apoiam, uma liderança em cada bairro. Eu posso fazer um grupo só com essas lideranças para discutir ali questões de campanha, questões de estratégia. Eu posso ter um grupo com a minha equipe de comunicação, onde eu vou definir as ações, mas o cidadão, na ponta, quando eu divulgo o número do meu WhatsApp, é um risco muito grande colocar em grupo, porque você cria um caos verbal. As pessoas não têm muita disciplina em estar em grupos, né? Então, eu crio um grupo para debater a minha campanha. As pessoas entram dando bom dia, boa tarde, colocando corrente, falando de futebol, falando de meme, de fofoca. Isso cria um ruído na comunicação, né? Então, a lista de transmissão é o seguinte: eu mando uma mensagem para você que está na minha lista, você vê a minha mensagem, mas as demais pessoas que estão na lista não veem a sua conversa. Então, eu converso com quem recebeu a minha mensagem, ela conversa comigo, mas não há uma conversa comum entre todos da lista. Isso evita o caos que tem o grupo, né? Então, a minha sempre orientação use os grupos para pessoas que estão próximas de você. Equipe de trabalho, coordenação de campanha, equipe de comunicação, lideranças, militantes, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o WhatsApp na mobilização de campanha eleitoral. E o cidadão na ponta, você usa através de lista de transmissão. Então, você fazendo essa divisão, você vai ter muito mais tranquilidade ao conduzir sua campanha no WhatsApp. Maravilha, beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu pessoal que está chegando aqui. Aqui não aparece, mas aparece aqui no celular. É muito legal isso. Eu tenho que parar aqui para ver aqui. Vamos lá. Carlos Sérgio Monteiro, meu diretor do Amapá, diretor da Bicop do Amapá. Um abraço, meu querido. Esse é um consultor de primeira linha. Um outro diretor que está aqui, o diretor do Piauí, o Candinho, diretor da Bicop lá do Piauí. Você sabe, Fred, nós temos diretores em todos os estados, tá? E eles sempre prestigiam a nossa live da Bicop, estão sempre por aqui com a gente. Então, deixa eu só... Maria Silva já foi. É que tem alguns aqui que aparecem e não aparece aqui. Aparece aqui no coisa. Ó, Murilo Amorim, abraço, Murilo. Elzo Neto, ok. João Vitor Dias. É o pessoal que não coloca, mas eu vejo aqui. A Ana Cavalcante. Oi, Ana, tudo bem aí? Natinho Brito. Natinho é dono de um instituto de pesquisa no interior do Maranhão. Cara, sensacional, Fred. Você não faz ideia do que o interior tem de capacidade em fazer pesquisa, em fazer consultoria. O pessoal acha que é o eixo Rio-São Paulo-Brasília que tem as grandes cabeças. Não, gente. Tem muita gente no interior boa, muito boa, tá? Começa a dar valor ao santo de casa porque eles estão fazendo milagre. Dalton Goulart, é isso. Abraço, Dalton. Gabriel Nunes. Olindo. Oi, Olindo, tudo bem aí? Olindo Souza. Glebson Mendes, de João Pessoa. Olha aí, rapaz, o Glebson chegando aí. Michel Charles. Michel Charles está por aqui também. Tá, deixa eu colocar a pergunta do meu querido diretor lá do Piauí, tá? Candinho, pergunta para nós. Um forte abraço, meu querido presidente Manelli. Parabéns pela entrevista com o Fred Pirillo. Ele faz uma pergunta aqui, cadê ele agora? Cadê a pergunta dele? Eu acho que sumiu. Mas para quem... o seguinte... Eu estou vendo aqui. Você está vendo aí? Então, por favor. É o Carlos Monteiro? É o Carlos Monteiro? É o Carlos Monteiro. Isso, é o Carlos que fez a pergunta, não foi eu. Mestre Manelli, parabéns pela live. Quem está fazendo a pré-campanha eleitoral ou quem não deve mandar pelo WhatsApp? O que não deve mandar pelo WhatsApp? Deixa eu achar aqui que eu vou... É contigo. Bom, Carlos, veja bem. Primeiramente, você não deve ser invasivo. Esse é um problema muito recorrente quando as pessoas começam a montar uma estratégia no WhatsApp, é querer mandar mensagem
todo dia e toda hora. Pelo amor de Deus, não. Todo mundo tem muito compromisso com o WhatsApp. O WhatsApp está aqui, né? É a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda. Pode lembrar o que você fez hoje de manhã, ao acordar, foi pegar o telefone ao lado da cama e olhar o WhatsApp. E a última coisa que a gente faz antes de dormir. Veja bem, a gente já é saturado de informação no WhatsApp. A gente paga a conta, a gente conversa com a família, a gente conversa com um amigo, a gente resolve problema de trabalho, ainda mais agora na pandemia, em que o WhatsApp, hoje, todo mundo em home office, ou muita gente em home office, tem esse acesso. Então, a gente tem que ter parcimônia. O WhatsApp não é para mandar mensagem todos os dias. Eu costumo trabalhar com disparos 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Isso quando é da parte ativa, quando eu faço o disparo. Da parte receptiva, a gente tem que responder todo dia e toda hora, né? As respostas, as perguntas, as interações, isso não tem tempo nem período. Agora, o disparo ativo, quando eu mando uma informação para o meu eleitor, ou pré-eleitor, vamos dizer assim, que eu não posso ter eleitor agora, é uma pré-campanha, ela tem que ser dosada. E eu costumo dizer que tem que ter frequência e regularidade. Então, eu gosto de colocar os disparos nos mesmos dias e nas mesmas horas, para que a minha audiência se acostume em receber aquele conteúdo. Então, suponhamos que eu defina que toda terça, quinta e sábado eu faço um disparo de WhatsApp, às 10 horas da manhã. Então, terça às 10 horas, quinta às 10 horas, sábado às 10 horas. A minha audiência se acostuma a receber aquele conteúdo naquele mesmo horário. Agora, eu digo uma coisa para o Carlos, que é o seguinte: ao divulgar seu WhatsApp de campanha, de pré-campanha, tenha em mente o que você quer. Você tem 2 opções. Você quer relacionamento, você quer interagir com a sua audiência, ou você quer apenas divulgar as coisas da sua pré-campanha? Há uma diferença muito grande aí. Porque se você quiser relacionamento, as pessoas querem conversar. Aí você vai ter que ter braço para responder todo mundo. Eu vejo muitas estratégias de WhatsApp morrerem porque não tem capacidade de resposta. E é muito feio eu convidar as pessoas para interagirem no meu WhatsApp e eu não conseguir responder. Eu tenho que responder em menos de 24 horas. O WhatsApp é uma ferramenta de instantaneidade. Então, se você divulgar seu WhatsApp como um canal de interação, você vai ter que ter uma equipe para responder, porque normalmente uma pessoa ou 2 não vão dar conta, ainda mais numa campanha majoritária, uma campanha maior. Agora, você pode optar por divulgar o WhatsApp como canal de notícias, e aí você deixa bem claro que não é um canal de interação, é um canal onde as pessoas vão receber informações atualizadas em primeira mão da sua pré-campanha ou campanha, ou até no mandato, né? Se a gente tirar um pouco do período eleitoral, a gente trabalha com políticos em mandato que usam o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Nesse caso, eu deixo claro, o WhatsApp é apenas para divulgar notícias e as pessoas sabem que não é um espaço de interação. Então, tenha muita clareza ao divulgar o seu número, se você quer relacionamento ou se você quer apenas distribuir informações ou notícias. Maravilha, Fred. Fred, tem mais uma perguntinha aqui do nosso diretor lá do Piauí. Agora sim, agora ele fez a pergunta. Está aqui. Qual a importância da ordem dos veículos nas campanhas do WhatsApp? Eu acho que o grupo e a lista de transmissão. Qual a importância dos dois numa campanha eleitoral? Eu entendi isso. Acredito que seja isso. Bom, os dois são importantes. Você tem que saber o que você quer fazer. O grupo você vai usar... Bom, é uma sugestão minha, né? Eu vejo alguns pré-candidatos que colocam todo mundo em grupos, né? Eu, particularmente, acho que fica meio tumultuado para você gerenciar isso. Eu acho que fica caótico. Mas eu vejo campanhas menores de vereador em que o uso é apenas do grupo. Não se usa lista de transmissão. Então, você divulga o seu número, convida as pessoas para entrarem nos grupos. Você pode fazer grupos temáticos, né? Um grupo para debater um tema específico, um grupo para debater um bairro da cidade. Tudo bem. Eu, particularmente, gosto de separar o grupo para minha equipe de trabalho, coordenação de campanha, comunicação, lideranças, apoiadores e militantes. E a lista de transmissão é aquela que eu coloco o eleitor, aquela pessoa que está interessada na minha pré-campanha, mas não é tão próxima, e eu convido ela para a minha lista, né? Sabendo que para a pessoa participar da minha lista, ela tem que salvar o meu número de pré-campanha na agenda do celular dela. É muito importante isso, gente. Ao divulgar o número da sua pré-campanha,
E, por favor, não misturem o número pessoal com o número de pré-campanha. Peguem um chip, um número separado, um aparelho separado, para não misturar com seus contatos pessoais, tá? E aí você divulga o seu WhatsApp. Eu vou dar uma dica importante aqui, que eu estava guardando um pouco para o final. Quando você divulgar o seu número de WhatsApp, e você pode divulgar ele como? Nas suas redes sociais, numa reunião, que as reuniões agora estão limitadas ou impossibilitadas, mas quando voltar a fazer reunião, ou através de reuniões no Zoom, você divulga. Esse é meu WhatsApp de pré-campanha. Aí você vai dizer o seguinte: salve esse número na sua agenda, na agenda do seu celular, e mande uma mensagem com o seu nome e o seu bairro. Porque, veja bem, a segmentação é muito importante. Se eu estou fazendo uma campanha estadual, eu peço para o cidadão mandar o nome dele e o município dele, porque eu já crio as listas de transmissões segmentadas. Então, quando eu quiser mandar uma mensagem específica, por exemplo, digamos, em Santa Catarina, eu quero mandar uma mensagem para Chapecó, eu tenho a lista de Chapecó. Eu quero mandar para Criciúma, eu tenho a lista de Criciúma. Já que é uma eleição municipal, eu posso segmentar por bairro, principalmente em cidades maiores. Então, eu divulgo o número do meu WhatsApp, mande uma mensagem para mim com o seu nome e o seu bairro. E quando eu for criar a lista, eu já crio. É o João, do bairro Cruzeiro. É a Ana, do bairro X. E aí fica muito mais assertiva a comunicação, porque eu consigo mandar conteúdos personalizados para cada um deles. Quando o conteúdo é de interesse de todo mundo, de toda a cidade, aí eu marco todas as listas e faço o disparo geral. Porque, gente, segmentação é tudo. O que é segmentação? É eu mandar a mensagem certa para o público certo. E quando a gente fala de marketing digital, tudo que é mais segmentado tem mais resultados eleitorais. Hoje, o Fred sabe, eu sou professor de marketing, de propaganda e de comunicação, sou mestre em comunicação. O marketing hoje depende muito da segmentação. O Fred deu exemplos aí de campanha de governador, de prefeito. Eu acabei de fazer uma reunião com um cliente que é candidato a vereador e estava falando para ele justamente o que o Fred falou para vocês. No caso de vereador, como você tem que trabalhar geograficamente ou socialmente, você tem que ter uma segmentação muito mais forte, porque o vereador ele representa um pedaço da sociedade, não a sociedade toda. Por isso que cada município, por menor que seja, tem 9 vereadores e não um. Se fosse para ter a cidade toda, bastava um vereador, não precisava de 9. Então, ele tem que representar um pedaço da sociedade. Ele detectando esse pedaço, ele vai segmentar. E, a partir dessa segmentação, ele começa a fazer o que, na Guerra do Golfo, o pessoal chamava de ataque cirúrgico. Ele sabe aonde a bomba vai cair. Ele tem aquele ataque ali, na casa do terrorista. Vai cair ali a bomba. Então, é o ataque cirúrgico. É realmente a segmentação. Em marketing, hoje, sem segmentação, você não faz marketing. Você não consegue fazer. Mas deixa eu ler uma coisinha aqui interessante. Eu sempre pesquiso, tá? Como todo bom professor, antes de começar uma live, eu pesquiso, tá? O nome do aplicativo, WhatsApp, é uma brincadeira com a expressão what's up, né, em inglês, que pode ser traduzido como e aí? Ou e aí? Como vai? O serviço foi criado em 2009 por Brian Acton e Jen Call, dois ex-funcionários do Yahoo, que venderam sua criação ao Facebook em 2014 por 19 bilhões de dólares, o valor da época. Eu falei 10, eu acho. Eu falei errado, são 19, é o dobro. É o dobro. Isso, olha, em 2014. 2014, olha isso. Muito bem, gente. Nós temos mais perguntas aqui. Hoje está bombando. Vamos lá. O Cândido já foi, ok. Vamos tirar do Cândido e vamos entrar com o Alex. Alex Costa nos pergunta: professor Fred, como encontrar uma dificuldade na... Peraí. Como contornar a dificuldade? O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho que pegar aqui, porque minha plataforma, Live TV, ela traduz do inglês para o português. Entendeu, Fred? E aí tem palavras que ela traduz completamente errado. Eu vou ler para você o que está aqui, que é mais fácil da gente entender. Tá ok. Professor Fred, como contornar a dificuldade de lista de transmissão, já que reduziu muito a quantidade de contatos que podemos transmitir? Então, como contornar essa dificuldade? É contigo, Fred.
Não, na verdade, o número de pessoas em cada lista se mantém a mesma, né? Que é o mesmo número de grupos, são 256 pessoas, né? Salvo engano. O que o WhatsApp está limitando é o compartilhamento para muitas pessoas, o compartilhamento de mensagens, mas fora da sua lista. Por exemplo, eu recebo, não numa lista de transmissão, um conteúdo e quero compartilhar para os meus amigos, separadamente. Por que o WhatsApp está limitando isso? Porque é uma campanha contra a disseminação de fake news. A gente tem que saber que a gente está vivendo uma guerra contra as fake news. Inclusive, é um tema que está na imprensa, né? Ontem, o Supremo abriu uma operação para investigar fake news. As fake news são uma ameaça à democracia. O que está acontecendo hoje com as fake news é um problema que ameaça o processo democrático, é um negócio seríssimo, né? E o WhatsApp é a ferramenta por onde circulam as principais fake news. A gente sabe que tem fake news também no Facebook, no Instagram, nas notícias do Google, mas o WhatsApp é o principal. E o que é mais grave, tem uma pesquisa do Data Senado, o Senado Federal fez uma pesquisa recente, há uns 4 meses, dizendo que para 80% dos brasileiros, o WhatsApp é a principal fonte de informação. Vejam bem, não é a Globo, não é o SBT, não é a Folha de São Paulo, não é a rádio da sua cidade. Para 80% dos brasileiros, a informação chega através do WhatsApp. Isso é muito sério, porque... E aí tem uma outra pesquisa que complementa. Os brasileiros acreditam muito nas informações que recebem. O brasileiro é crédulo. Isso é pesquisa. O brasileiro confia no conteúdo que recebe. Então, você recebe um conteúdo, muitas vezes, que é uma fake news, ou uma notícia distorcida, que a gente recebe, às vezes, da família, muitas vezes de uma forma até sem intenção, porque uma tia recebe uma fake news, ela acha que é verdade, ela reparte no grupo, eu recebo essa informação. Então, essa limitação do WhatsApp de você compartilhar as notícias, isso é para combater a distribuição de fake news. Mas a lista de transmissão não tem esse problema. Se você tem lá as 256 pessoas, e essas pessoas salvaram o seu número na agenda delas, a sua mensagem vai chegar. O que ele está limitando é o compartilhamento com pessoas, né? Com nossos contatos no WhatsApp. Então, e a gente está junto com o WhatsApp nessa campanha contra as fake news, né? Eu não sei se é um tema que o professor vai abordar, ou se vai chegar a pergunta, eu teria algumas coisas para falar sobre fake news, porque não tenham dúvida, vocês vão enfrentar fake news na campanha, se já não estão enfrentando. Em todas as pré-campanhas que eu enfrento fake news, todas. Não tem uma campanha que o meu candidato não enfrente fake news. Então, isso virou uma chaga, isso virou um problema, uma doença que a gente precisa combater. Fred, o fake news existe desde a pré-história, né? Sim. Quando o Homem das Pedras chegava para o outro e falava, vai pegar dinossauro para lá. Aí o cara ia para lá, não tinha dinossauro nenhum, porque ele queria pegar sozinho o dinossauro e fazia uma fake news falando para o cara ir para o outro lado, tá? Então, em campanha eleitoral, então, e eu lembro muito disso, estou fazendo 46 anos de profissão, as primeiras campanhas, os fake news era feita assim, Fred, fazia-se um impresso apócrifo e no dia anterior da eleição se distribuía no comércio, embaixo das portas do comércio e nas caixas de correio das casas, falando mal ou dizendo uma mentira, enfim, inventando alguma coisa contra o... Não tinha nem tempo do cara fazer, porque era no dia anterior, na madrugada, o pessoal fazia isso. Fazia do mimeógrafo, né? O mimeógrafo é álcool, o cara até meio bêbado, tanto cheirar o álcool do mimeógrafo, né? E então a fake news, na realidade, ela existe há muito tempo. Só que com a internet, com o advento da internet, ela ganhou uma ampliação muito grande. A internet vai para o mundo inteiro. Na cidade, você só colocava na cidade nas caixas de correio. Agora não. Agora todo mundo fica sabendo. O mundo inteiro fica sabendo. Então é um problema bastante grave aí. Mas vamos lá. Para a gente, se me permite, professor, com relação à fake news, como é que combate a fake news? Gente, até então, combater fake news é como enxugar gelo. É difícil, porque a gente está sempre atrás da fake news. Porque qual que é a tendência do ser humano? A gente compartilha aquela notícia sensacionalista, aquela notícia grotesca, aquela notícia que ataca alguém. Essa, infelizmente, é a nossa tendência. Então, sai uma fake news contra mim, ela viraliza. Aí eu solto um vídeo ou uma nota com a verdade. Isso não vai viralizar. As pessoas não têm tendência a compartilhar esse conteúdo. Eu acho que a questão das fake news só vai melhorar, e eu fico vendo aí o TSE, o Ministério Público fazendo campanhas contra fake news. Não funciona.
só vai funcionar quando as próprias ferramentas se autorregularem. É o que está acontecendo agora. Porque as fake news, como o professor falou, elas existem há séculos, só que agora elas têm ferramentas que dão capilaridade. Então, se o WhatsApp, se o Google, o Facebook não se autorregularem, não vai acontecer nada. E eles já estão se autorregulando. Há poucos dias, o Instagram, ele bloqueou um post do presidente da República dizendo que era uma notícia que não era comprovada. Essa semana, o Twitter bloqueou um conteúdo do presidente dos Estados Unidos porque não era uma fonte confiável. Então, eu acho que a gente está chegando no momento em que as ferramentas estão se autorregulando. O que aconteceu na campanha de 2018, aqueles disparos massivos, isso vai acabar esse ano. E se você fizer, você vai ser preso. Contratar essas empresas. Se você for no Google agora e digitar WhatsApp Marketing, vai ter um monte de empresa aí que você contrata para fazer disparo massivo. Primeiro, o WhatsApp está começando a colocar mecanismos de que isso não aconteça. Segundo, se descobrirem, você vai ter penalidade. Então, acho que a gente está começando uma virada contra as fake news, tá? E isso passa pelas ferramentas se autorregularem. Pois é, quando as postagens de presidentes da República se tornam não confiáveis, vamos confiar em quem, Fred? Em quem? Tá complicado. Mas o Olinto fez uma pergunta. Deixa eu colocar o Olinto aqui agora. Tá aqui, Olinto. Deixa eu ler aqui. Na pré-campanha, eu sou candidato e faço uma postagem normal sem pedir votos. Aí, alguém posta nos comentários pedindo voto para mim. Isso me prejudica? Fred? É uma questão jurídica. Não sou advogado, a gente tem noção de direito eleitoral, a gente trabalha com isso. Eu creio que não, porque não tem dolo, né? Não tem um dolo aí, não tem uma intenção sua ao você não pedir o voto. Talvez, se for um militante seu, se for alguém muito ligado à sua estrutura de campanha, alguém que trabalha com você, talvez isso possa ser explorado. Mas eu acho que não, porque não foi uma intenção, não há dolo nesse post. Eu tenho orientado o pessoal que faz isso, né, que me pede essa orientação. Se alguém colocar, que até o adversário pode fazer para tentar te prejudicar, né? Entra lá e fala, você é candidato, você vote no fulano porque ele é candidato. Eu tenho orientado o seguinte, você tem que denunciar essa postagem ao TRE, porque ele vai abrir uma investigação. E já existe um acordo entre os servidores e o Ministério Público para que se encontre o IP da onde foi disparado aquilo. E aí entra naquilo que o Fred falou. Se for um militante ou simpatizante seu, ou se tiver alguma ligação contigo, pode te dar problema. Então, o que eu oriento é, se alguém fizer isso, até o adversário fizer isso, você entra com uma denúncia no TRE, ele vai abrir um processo investigativo no MP, tá? E esse acordo vai encontrar o IP da onde saiu esse comentário que falou que você é candidato, tá? Essa orientação que eu estou dando para o meu pessoal e que meus advogados, o Arthur Rolo, o pessoal, me recomenda fazer, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem muita pergunta aqui, rapaz. Vamos ver quem está aqui. O Gilberto Veiga. Professor, acompanha aqui o Gilberto Veiga, advogado eleitorista. Olha, tá lá de registro. O Gilberto conhece bem isso, tá? O Gilberto pode orientar bastante a gente nisso também. Wander, Fred, como fake news tem grande... Deixa eu pegar por aqui, porque aí... As fake news têm grande propagação pelo WhatsApp. Qual a melhor maneira de reagir pelo app em caso de ataques? É contigo, Fred. Eu entendi que quando eu recebo uma fake news pelo WhatsApp, como eu devo reagir no próprio WhatsApp. É o que eu entendi. Bom, gente, esse é um princípio de gestão de crise. Quando eu sou atacado em um canal, eu preciso responder naquele canal. Porque senão eu posso chamar a atenção daquele problema para pessoas que não sabiam. Então, por exemplo, se eu sou atacado no Facebook, através de um vídeo, preferencialmente eu tenho que responder naquele mesmo canal, né? Eu não vou responder no WhatsApp, porque senão eu vou chamar a atenção de pessoas que não viram aquilo no Facebook. Então, o princípio é correto. Se está circulando no WhatsApp uma fofoca, uma notícia, e eu estou vivendo isso agora com 2 clientes sobre mim, é no WhatsApp que eu vou conseguir tentar minimizar o problema. E eu falo a palavra minimizar. Dificilmente a gente consegue contornar todo o problema. E para isso, Wander, a gente precisa
de um negócio chamado mobilização. Mobilização. Não existe campanha sem mobilização. A gente tem a campanha de rua, né? A mobilização, as pessoas que fazem... Hoje está tudo limitado, né? Pandemia. Mas quando voltar ao normal, visitas de casa em casa, cabos eleitorais, militantes que multiplicam o pedido do voto. Isso é uma mobilização. Eu estou falando de mobilização digital. Porque se eu não tenho essa mobilização digital, como é que eu vou impor a minha contranarrativa? Porque eu respondo fake news com uma contranarrativa. Fake news é mentira. Então, preciso posicionar a verdade. É uma contranarrativa. A minha contranarrativa precisa circular o tanto que a fake news circulou. Para isso, eu preciso de quê? De braço, de pessoas para compartilhar. Então, esse é o momento da campanha, da pré-campanha, que eu tenho que organizar a minha militância. E quando eu falo militância, gente, não é militância só partidária, nem amigos e familiares. Eu preciso pegar os meus fãs, pessoas que gostam de mim, e colocar, por exemplo, no WhatsApp. Porque o WhatsApp é a grande ferramenta de mobilização numa campanha eleitoral. Então, se acontecer alguma coisa contra mim, eu gravo um vídeo, eu solto para as minhas listas de transmissão e peço, pessoal, compartilhem nos seus contatos. Eu crio uma corrente do bem, né? Agora, se eu não tenho essa mobilização digital organizada, se os meus apoiadores estão soltos nas redes sociais, eu posso ter muito apoio, mas eles não estão organizados. A mobilização é organizar quem me apoia. E aí entra partidários, militantes, familiares, amigos, apoiadores, fãs, advogados da minha marca. Eu preciso organizar esse pessoal, porque eu tenho que ter acesso direto para eles e rápido. Eu tenho que tê-los no meu celular, eu organizo a minha mobilização aqui. Aí eu preciso soltar um vídeo para rebater algo. Se eu tenho isso organizado, por exemplo, se eu tenho uma lista de transmissão por bairro da cidade e peço para cada um distribuir entre os seus vizinhos, eu consigo minimizar o estrago, né? Agora, se eu não tenho essa mobilização montada, eu não vou conseguir, a fake news vai rolar. Então, é agora que a gente tem que fazer isso, não é na reta final de campanha. A mobilização é agora. Eu tenho feito muito gerenciamento de crise, né? Eu sou jornalista, cientista político, tenho 4 formações, 5 lato sensus, um MBA e um estrito sensu. Então, tem um monte de formação aí. E eu tenho feito muito gerenciamento de crise. A primeira coisa que você deve observar é qual é a verdade. A verdade, ela combate a fake news. Começa por aí, combate o boato. A verdade verdadeira combate o boato. Só que a verdade verdadeira não existe. Toda notícia, toda informação tem 2 versões, a versão negativa e a versão positiva. O seu adversário e a mídia normalmente trabalham a versão negativa. Você tem que passar a sua versão, que é a versão positiva. Então, se a negativa for a verdade ou se a positiva for a verdade, ela vai prevalecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nunca fuja da imprensa. Fugir da imprensa numa crise é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Só vai ser ouvida a versão negativa. A sua versão positiva não vai ser ouvida. E a maioria dos políticos morre de medo. Eles acham que vão responder um inquérito policial quando um jornalista vai lá para questioná-lo. É uma entrevista, não é um inquérito pessoal, um inquérito policial. Você tem direitos também. E você tem que colocar a sua versão dos fatos. Então, no gerenciamento de crise, que é o que o Fred orientou vocês, leve em consideração essas 2 coisas, tá? Primeiro, você tem que ver qual é a verdade verdadeira. Se é a versão positiva ou se é a versão negativa. E, a partir disso, fazer que a versão positiva prevaleça sobre a negativa. Isso é gerenciamento de crise. Não tem outra forma. Ok? Muito bem. O Michel Charles. Um grupo poderia ser criado e administrado por um assessor e ter como objetivo um debate com as pessoas, aproveitar para coletar, pesquisar, etc. É contigo. Pode sim. Você pode usar um grupo de WhatsApp como um grupo focal. O que é um grupo focal? Uma pesquisa qualitativa, né? É aquela pesquisa que a gente conhece. Bom, de falar aqui a diferença, ainda temos um tempinho, né? Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Pesquisa quantitativa mede quantidade, intenção de voto. Quem está na frente, quem está atrás, quem tem mais rejeição, menos rejeição. Ela é importante? Ela é importante. Mas na pré-campanha, agora, eu prefiro ter a pesquisa qualitativa, porque ela mede os porquês. Adianta eu saber que fulano tem 30% de rejeição se eu não sei de onde vem essa rejeição? Se a rejeição é motivada
por um escândalo, motivada por uma deficiência na gestão dele, enfim. A pesquisa qualitativa ela pode ser feita de várias formas, e entre elas o grupo focal. Você pode usar o WhatsApp para fazer um grupo focal informal, sem um valor metodológico, né? Não vai te dar os resultados de uma pesquisa bem feita. O professor sabe muito bem como faz uma pesquisa, que ele faz pesquisa, mas você pode usar para tirar algumas ideias e medir o pulso da população. Eu faço isso em grupos de Facebook também. A gente cria um grupo de Facebook, não com o nome do pré-candidato, com o nome da cidade, para debater a cidade. E ali você coloca um moderador, que é o dono do grupo, e estimula as pessoas a comentarem como é que está o prefeito, como é que está o adversário, o que a cidade precisa, quais são as necessidades da cidade. E ali você tem um debate que vira uma espécie de pesquisa qualitativa, entre aspas, porque não tem valor metodológico. O WhatsApp é a mesma coisa. Você pode colocar um assessor para criar alguns grupos, convidar algumas pessoas, e ali você sentir o clima da eleição, sentir a opinião das pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, não lembro o nome dele, sem problema nenhum. Maravilha. Eu não posso deixar de dizer que nós estamos aqui com a Sandy Moraes, uma das maiores consultoras do país. Ela dá aula, inclusive, dá treinamento. A Sandy, ela é maranhense, está morando em Florianópolis, porque a filha mudou para lá, ela foi para Floripa. Deve estar passando um frio, né, Sandy? Deve estar um frio dela aí violento, porque maranhense em Florianópolis deve estar frio. E, veja bem, Fred, quem está nos assistindo é o presidente da União dos Vereadores do Brasil, o Gilson Constante, uma pessoa que luta o tempo todo para valorizar a função do vereador. Ele e o Miziária são dois ícones, dois lutadores, batalhadores pela valorização do vereador no Brasil e no estado de São Paulo. Abraço aos dois, gente. Obrigado pela presença de vocês, tá? Deixa eu só passar aqui alguns nomes que passaram por nós aqui. Já foi. Luciane Souza, Josafá, Letícia, Viviane, Sandy, acabei de falar dela, Murilo, Amorim, Letícia Sala, Letícia Lê, Natan Rodrigues, Gilson Constante. Esse rapaz é sensacional. Natan Rodrigues, Frutuoso! Olha quem tá aí, rapaz! Teu amigo, meu amigo e teu amigo. Meu amigo, grande consultor da área, ali no Sul, ele e o Tadeu Comerlato comandam a consultoria política. O Tadeu... monopólio. Ele virou um monopólio. Como é que é? Ali virou um monopólio ali dos dois. É monopólio ali deles. Ali só quem manda é Frutuoso e Tadeu. Ninguém entra. É deles ali o negócio, viu? Você fez um evento lá, né? Aliás, vamos fazer um evento também, né, Fred, com o Frutuoso. O Frutuoso está promovendo um evento via internet. Quem vai participar, tanto eu quanto o Fred, estaremos nesse evento, tá? Para, inclusive, aprofundar esses temas que nós estamos falando. De 22 a 26 de junho, um evento totalmente online. A divulgação vai sair essa semana, com vários especialistas, entre os quais o professor Manhanelli, eu vou dar minha contribuição. Serão 5 dias de debate sobre como fazer marketing político em tempos de coronavírus. Um evento sensacional, online e ao vivo. É isso aí. Muito bem. Quem está aqui mais? Murilo Amorim. O Peter. Chegou o Peter aqui, ó. O Peter é quem faz pesquisa para mim, tá? Eu tinha instituto de pesquisa há muitos anos. E pesquisa é uma coisa que dá muita dor de cabeça, Fred, você não faz ideia. Tá? É pesquisador que... Enfim... vários e vários problemas, e eu terceirizei, fazem exatamente 25 anos que eu terceirizei as minhas pesquisas, e quem faz pesquisa para mim é o Peter Abreu, tá? Ele é quem faz, é meu braço direito em pesquisa, eu faço os diagnósticos, ele faz as pesquisas, eu faço os diagnósticos de cada campanha, tá? É o meu parceirão de trabalho, é ele aqui. E está aqui o nosso presidente da UVB, Gilson Constante, é o presidente da União dos Vereadores do Brasil. Um grande lutador pela valorização dele aí. Sandra Souza, parabéns. Obrigado, Sandra. Alex, professor Fred, comentou um pouco sobre o problema de obter uma lista de WhatsApp composta por agências. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Divino Antônio, boa tarde, Divino. Deixa eu achar aqui. Quem é que está perguntando? O Alex. Você entendeu ou eu tenho que traduzir aqui para você? Não, entendi. Ele está falando... Por favor, tá aí. O Alex está falando, se eu entendo bem,
daquela lista, aquele e-mail que eu não consegui organicamente, que foi comprado ou uma agência conseguiu. Não façam isso. Quando eu falo de gestão de dados, e, gente, eu vou fazer um comentário rápido aqui, como nós, no Brasil, não temos a cultura do banco de dados. O que é banco de dados? É montar cadastro. É montar cadastro do eleitor, é chegar numa reunião. O político brasileiro vai numa reunião num bairro, fala para 40 pessoas, dá o seu recado e vai embora sem pegar o WhatsApp das pessoas, sem pegar o e-mail das pessoas. O e-mail morreu? Não. Tem lugar que o e-mail ainda funciona muito bem. O político americano, ele é fissurado no cadastro, porque quando eu cadastro uma pessoa, eu tenho acesso a ela direto. Não faz sentido eu participar de uma reunião, dar o meu recado e depois não ter o cadastro da pessoa. Esse é o momento de montar cadastro, só que dá trabalho. Quando eu falo do WhatsApp, as pessoas que vão fazer parte da minha lista são pessoas que autorizaram eu mandar o mensagem para elas. São pessoas que sabem que vão receber o meu conteúdo. Se eu não fizer isso, é spam. Porque chega na época da campanha, vão falar de e-mail, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Tem um amigo na associação comercial do município que fala assim, Fred, eu tenho 10 mil e-mails na associação comercial. Eu vou passar para você para mandar propaganda da sua campanha. Não façam isso, isso é spam. Essas pessoas não pediram para receber o teu conteúdo. Isso é crime. E isso não funciona eleitoralmente. As pessoas não pediram, elas vão ficar nervosas de receber. A mesma coisa, você comprar de agências esse banco de dados do WhatsApp de pessoas que não pediram para receber. Isso é contra a legislação eleitoral veda isso, e mesmo se fosse permitido, não daria certo, porque as pessoas não querem receber o seu conteúdo. Então, não faça isso, viu, Alex? Não é legal. É contra a lei, tá? Se descobrirem, você pode perder a legenda para concorrer, tá? É crime eleitoral. Você comprar e-mail, você comprar telefone, e se você também não pode pegar de órgãos públicos, tá? É proibido por lei também. Pegar na prefeitura, na companhia de água, não pode. Pegar no colégio, não pode, tá? Também está proibido. Mas eu tenho que citar aqui, Fred, são pessoas muito importantes para mim, para você, para todos nós, tá? A professora Rita. A professora Rita Gonçalves vai fazer uma live conosco em 2 de julho. Ela é expert em prestação de contas, Fred. Que se você não prestar conta direito, você ganha, mas não leva. É fundamental. Tá? E a Rita está vendo aqui. Professora, um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência. É uma honra, tanto para mim quanto para o Fred, ter a senhora aqui para nos orientar. A professora Rita faz muitos cursos, ela treina muita gente para prestar conta, tá? É muito legal isso. Obrigado, professora. Vamos lá. O Henrique Seben. Henrique é meu aluno. O Henrique é meu aluno. Deixa eu passar aqui. Henrique Seben. Professor, sou seu aluno no SPM. Saiba algumas estratégias para gerar lead, contato registrados pelo WhatsApp. Você tem alguma estratégia para passar para o nosso amigo Henrique? Ele usou uma expressão técnica, né, que são os leads. Leads são contatos qualificados. São pessoas que podem vir a votar em você. Para uma empresa, são pessoas que podem comprar o seu produto. No nosso caso, que é eleitoral, pessoas que podem votar em mim um dia. Existem dezenas de estratégias para a gente conquistar leads, né? Desde eventos presenciais, eu vou fazer um evento presencial, lembrando que agora não dá para fazer presencial, mas vai ter um dia. Eu faço um evento para 100 pessoas, que eu acho que dificilmente vai ter isso na pré-campanha. Eu divulgo o meu número de WhatsApp, peço para as pessoas salvarem e mandar a minha mensagem. Uma outra forma é você colocar um conteúdo valioso na internet. Você pega um conteúdo, você pode fazer um e-book ou qualquer tipo de conteúdo interessante, e para as pessoas baixarem aquele conteúdo, que é gratuito, elas têm que preencher um formulário com o nome dela e o WhatsApp delas. Então, isso chama-se inbound marketing, né? Que é o marketing de atração. Então, você oferece um conteúdo valioso e gratuito. As empresas fazem muito isso, e eu acho que você pode fazer isso na política também. Teve um deputado federal agora que lançou um abaixo-assinado pedindo a cassação de um outro deputado federal. E ele fez um formulário, na verdade, ele fez uma landing page na internet, patrocinou, e todo mundo que era a favor da cassação daquele deputado tinha que preencher o formulário. Ele conseguiu 200 mil leads de pessoas
que pensam igual ele, que eram contra aquele deputado que ele queria caçar, preencheram um formulário e ele tem agora esses 200 mil leads de celular, de WhatsApp. Então, é uma forma inteligente de conquistar os leads aí. Maravilha. Eu estou entrando, Fred, nós temos pouco tempo e tem muita pergunta, tá? Então, vamos tentar fazer um ping-pong mais rapidinho para a gente poder responder todo mundo, tá? Deixar todo mundo feliz. Eu também feliz, porque cada resposta eu aprendo, o Fred aprende, vocês aprendem. Nós somos eternos alunos. Tanto eu quanto o Fred, gente, nós aprendemos muito com vocês. Vocês acham que aprendem conosco. Vocês estão completamente enganados. Nós aprendemos com vocês. Cada pergunta que vocês fazem, cada colocação, nos leva a pesquisar e saber para poder passar para outros, tá? Mas vocês são os instigadores. Muito bem. Temos uma pergunta aqui do senhor Vinícius Ribeiro, que trabalha comigo aqui, e é um dos grandes especialistas. Veja, o Vinícius está comigo há quase 10 anos. Você imagina o que esse cara sabe de consultoria política, tá? Sabe muito. Boa tarde, professores. Vale a pena usar o Telegram para fazer campanha? É contigo. Vale a pena, Vinícius. Vale a pena usar o Telegram. Mas veja bem, o povão não está no Telegram. O povão não está lá. Como é que a gente usa o Telegram na pré-campanha? Você pode até usar o Telegram para as pessoas se cadastrarem e participarem dos seus. Lá não tem lista de transmissão, né? São canais. Mas eu uso o Telegram com a minha equipe. Eu acho o Telegram mais eficiente. Os grupos e canais não têm limite de usuários como tem o Facebook. Tem um negócio importante no Telegram que é o seguinte: quando eu mando uma foto para o Telegram de outra pessoa, essa foto não perde resolução. E na campanha a gente troca muitas fotos, né? Foto de campanha que tem que mandar para uma gráfica, mandar para um assessor. Quando eu mando a foto pelo WhatsApp, a resolução despenca, ela cai. Então, hoje, eu uso o Telegram. Eu acabei de usar o Telegram com a equipe de um deputado estadual, em que eu mandei uma foto, porque eu sei que ela não vai perder resolução no Telegram. Se eu mandar no WhatsApp, ela vai perder resolução. Então, o que eu sugiro é que você use o Telegram com a sua equipe de trabalho e usa o WhatsApp na comunicação com o povão, com a grande massa que está no WhatsApp. O WhatsApp, ele está em 99% dos aparelhos celulares do Brasil. Apenas 1% dos celulares do Brasil não tem o WhatsApp instalado. Olha que legal. Que maravilha, Fred. Um abraço aqui para meu amigo Eider Barata. Sabe? Macapá. O Eider, Gente boa. Gente finíssima. Rapaz, amigão meu. O Peter colocou uma coisa interessante aqui. Falou tudo, Fred. Deixa eu ler por aqui. Se, levando isso para a área de mercado, as empresas que não tinham cadastro estão sofrendo muito, enquanto os que tinham estão, em muitos casos, futuramente, mais que antes. E o mesmo acontece na área eleitoral. Eu tenho visto, Fred, aliás, era uma pergunta aqui do cadastro, nem vou fazer mais. Eu tenho visto muitas empresas, pequenas até, médias, não grandes, tá? Vou citar um nome aqui, fazer um merchandise aqui, o Oba, que é uma rede de hortifrutigranjeiros, tá? Ele bolou uma coisa chamada o cliente especial, o cliente não sei o quê, que tem desconto em alguns produtos, mas você tem que fornecer para ele o e-mail e o WhatsApp. Quer dizer, isso é fazer cadastro, gente. Isso é fazer cadastro. Né? É justo. Você acaba tendo uma forma de angariar cadastro. Lembrando mais uma vez o que o Fred já falou, e eu vou alertar de novo, tá? A compra de e-mail, a compra de telefones, o WhatsApp, é proibido por lei para a campanha eleitoral. Cuidado. Vai aparecer muita gente batendo na porta aí, quer comprar? Eu tenho aqui. Compra para você ver o que acontece contigo. Valeu. Valeu, Peter. Abraço, querido. O Éder está por aqui, já falou. José Ardônio. Como enquetes usadas pelos cidadãos não avaliadores são proibidas? Espera aí, deixa eu ler. As enquetes criadas pelos cidadãos não assessores são proibidas? É essa a pergunta. Não, acho que não. Assim, você, como cidadão, você pode fazer na sua rede social, né? Não tem problema nenhum, não. Até julho, tá? Junho ou julho. Existe uma data em que as enquetes não poderão mais ser feitas, tá? Está na lei. Ok? Não há problema nenhum. Pode fazer agora, pode fazer sem problema nenhum, mas tem uma data. Eu vou depois confirmar e passo para vocês. Ou é junho ou é julho, que a partir daí não pode mais, porque as enquetes vão interferir nas pesquisas, tá? Então já não pode mais. O Peter deve ter isso também. Peter, se estiver por aí,
Vê qual é a data que não pode mais enquete, tá? Nas campanhas. José Ardônio ainda. Cadê o José Ardônio? Aqui. Como enquete em grupo? Aqui. Professor, aqui é a Cristina. Espera aí. Essa aqui eu já coloquei. Vamos ver a Cristina aqui. Cristina. Boa tarde. Aqui é a Cristina na SPM. Cheguei agora. Consigo ver a live desde o começo depois? Consegue sim. Ela fica na página da Bicop e na segunda ou terça-feira ela entra no meu canal do YouTube, tá? Quem quiser ver todas as lives anteriores, Dr. Rolo, Gadelha, o Peter, enfim, quem quiser ver as anteriores, basta entrar no meu canal YouTube, canal Manhanelli, e você tem todas as lives lá no canal. Tá em dicas eleitorais, tá bom? Ok, Cristina, obrigado. Meus alunos da SPM, olha que legal. Marcos, a entrevista vai ficar disponível já, é exatamente isso, pode sair, não tem problema não. José Antônio, boa tarde, como enquete usar o cidadão em grupo em perfil do Instagram? Não, vereador, já falamos disso, Zé Ardônio. Gilson Jesus Cardoso, pergunta, também gostaria de saber, já. Criar empatia, Gerson Jonathan fala o seguinte, Gerson, Laércio Menega, grande figura, abraço, Laércio, mais um consultor lá da turminha do Frutuoso, Tadeu, Laércio, tá todo mundo ali na área, bicho. Vamos lá. Gerson Jonathan, criar empatia nas redes sociais é fundamental nesse momento. Poderia listar quais são os conteúdos para apresentar nas redes sociais que geram maior engajamento e empatia? Minha cidade é pequena, achei melhor não criar fanpage, por isso não tenho ferramenta para mensurar. É contigo. Embora, deixa eu já fazer aqui meu comercial, a ESPM está fazendo no dia 2 de julho, dia 2 de julho, uma apresentação minha de 2 horas sobre conteúdo na internet. Como chamar a atenção do eleitor através de conteúdo. O Fred já tinha falado isso para vocês, tá? Tem que ter conteúdo, não adianta só você achar que vai fazer, pôr na internet qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Tem que ter conteúdo que chame a atenção do eleitor, tá? Então, é contigo agora. Quem foi que perguntou? O Jonathan, né? Gerson Jonathan. Gerson Jonathan, é os dois. É contigo. Gerson, a primeira dica que eu dou é a seguinte: por menor que seja a sua cidade, você precisa de uma fanpage. É claro que o perfil pessoal, ele gera um engajamento maior e as fanpages têm um alcance orgânico muito mais limitado. Mas você vai precisar patrocinar conteúdos. Você sabe que a legislação permite, né, que na campanha você patrocine. Isso é uma novidade desde a eleição de 2018. E com alcance orgânico tão baixo, é inconcebível, acho inconcebível que você participe de uma campanha sem patrocinar. Ah, Fred, eu não tenho recurso, mas pode ser um recurso muito modesto. Você pode ter R$50 por mês, R$100 por mês, para você dar alcance para os seus posts ou uma segmentação mais assertiva. Então, você precisa de uma fanpage. Você pode até manter o perfil pessoal, mas tem uma fanpage. Falar do conteúdo que engaja é o seguinte: qual que é a empatia, qual que é o seu público-alvo? Porque seu público-alvo pode ser uma população mais conservadora e evangélica, ou pode ser os jovens. Então, não dá para falar um conteúdo genérico, porque eu não sei qual é a sua audiência. Se você é candidato a vereador, por exemplo. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu sempre fui muito reticente a colocar frases motivacionais de conteúdo. Frases motivacionais, frases bíblicas. Eu sempre não gostei disso. O conteúdo tem que ser relevante. Mas um deputado me ensinou, Fred, a minha audiência, que é evangélica, eles gostam desse conteúdo. Então, toda segunda-feira, eu abro a semana com uma frase bíblica, que era uma coisa que eu tinha antipatia, porque eu achava que não fosse acrescentar nada do ponto de vista prático, gerar valor para a audiência, e gera valor para a audiência dele, que a audiência dele gosta desse conteúdo, que é uma audiência religiosa, é uma audiência, né, mais evangélica, ele é um deputado pastor. Então, eu acabei sendo vencido pela força dos fatos, e eu acabei assim. Depende da sua audiência, você gera empatia com conteúdos diferenciados, né? Exatamente. Mas falar de conteúdo aqui, professor, seria 2 horas. A gente 2 horas, é bom. É o que eu vou falar. Você veja, a SPM está fazendo, nós estamos fazendo, a SPM fez uma coisa legal, que chama Pocket Aula. Então, Pocket Aulas são gratuitas, inclusive, tá? Depois eu vou divulgar nas minhas redes como é que vocês vão poder entrar nessas Pocket Aulas, tá?
elas são... o alarme aqui dizendo que já deu 1 hora. Elas são realmente gratuitas, então vai ser muito legal. Vários profissionais, vários professores da SPM vão fazer a Pocket Aula. Eu já tenho 2. Eu tenho no dia 2 e no dia 8, se não me engano. Dia 2 é sobre conteúdo na internet e dia 8, gerenciamento de campanha eleitoral. São as 2 Pocket Aulas que a SPM vai fazer conosco, tá? Aí tem uma do Marcos Coelho aqui que é muito interessante. Fred, é possível o pré-candidato se defender de grupos políticos do WhatsApp? Se defender de polêmicas em grupos... De polêmicas, exatamente. De polêmicas, é isso. Eu entendi. Eu acho que ele está falando de grupos de WhatsApp da cidade, né? Ele não está falando de grupos próprios. Ele está falando... Toda cidade tem uns grupos que não são dele, nem do oponente, são grupos da cidade. E aí cria aquela fofocaiada e todo mundo comenta sobre política. Eu acho que ele não deve entrar em bola dividida. O candidato não deve descer do seu pedestal. O candidato não pode entrar em situações que o coloquem. Agora... O que eu sugiro é que você tenha olheiros, né? Se existem grupos fortes na cidade, grupos de pessoas influentes, nas mais variadas áreas, você deve colocar olheiros. A gente tem que ter informação. Informação é um princípio básico das campanhas. Então, quanto mais informação eu tenho sobre o que está circulando no submundo do WhatsApp, e o nome é esse, é submundo do WhatsApp, mais informação eu tenho para a minha campanha. E eu posso colocar ali alguns olheiros que podem colocar alguns posicionamentos me defendendo. A gente faz isso em algumas pré-campanhas ou em comunicações de mandato. Coloca olheiros dos grupos, monitora o que está acontecendo e, eventualmente, coloca um conteúdo positivo. Mas não é para brigar, não é para discutir. É para eu ter informação do que estão falando e, eventualmente, colocar ali uma contraposição. Mas nunca o candidato. O candidato fica entrando em bola dividida, isso fora de questão. Exato. Deixa eu só lembrar uma coisa que o Fred falou e eu queria deixar bem claro isso. Vocês sabem que eu fui diretor de Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete. E montei 56 emissoras de rádio na minha vida. O que está acontecendo quando você entra na internet? Você tem que criar audiência. E a audiência você cria com hábito. Todo dia, às 8h30, o Jornal Nacional. Você sabe que às 8h30 vai acontecer. E é isso que cria audiência. Uma frequência fixa. É isso que o Fred chamou a atenção, tá? Rádio, televisão, internet, idêntico. WhatsApp, idêntico. Comece a fazer a nossa live aqui, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde. Você sabe que às 3 horas vai ter a live da Abicop. A nossa audiência é construída por causa disso, porque fazem 2 anos que nós temos essa live e sempre acontece às 3 horas da tarde. Tá bom? Regularidade e frequência. E frequência, regularidade e frequência. O Olinto pergunta o seguinte: o senhor respondeu que pode fazer o pacote, mas pode divulgá-las? Divulgar o quê? Do WhatsApp, aquele pacote do WhatsApp. O que é? Enquete. A enquete. Pode divulgar a enquete? Claro que pode. Eu não vejo problema. Até é o que eu falei, cuidado que na lei tem uma data, que daquela data em diante você não pode mais nem divulgar a enquete, tá? Cuidado. O Peter colocou aqui até o dia 14 de agosto. É isso que eu sabia. Eu sei que o Peter ia olhar para mim, porque é ele que trabalha com isso. 14 de agosto, ó. Depois disso, as enquetes não podem mais, tá? Douglas Oliveira, um abraço. Douglas, boa tarde. Passando para espionar, valeu. O Peter, tá lá. Peter, como enquete, deixa eu colocar aqui, porque é mais fácil da gente ler. Paulo Ferreira, grande consultor do litoral, o Fred. Um grande consultor do litoral aqui de São Paulo, expandindo já a sua área, tá? Já foi presidente Prudente, enfim, um grande consultor político. Eu adoro esse pessoal que entra e que sabe mais do que eu. Foi meu aluno, o Paulo foi meu aluno e hoje dá aula, tá? Hoje sabe até mais do que a gente. Muito bem. Aonde é que eu estava aqui? Aqui, no Peter. Como enquetes são permitidas pela direção eleitoral sem necessidade de registro até o dia 14 de agosto, tá aí. A partir de então, é proibido você divulgar as enquetes, tá? Vamos lá. Vamos sair aqui do Peter, vamos para o Gilson. Gilson de Jesus, para candidato a vereador de Jacareí. Fred, por favor, pode dar uma dica de como fazer transmissão de WhatsApp? Obrigado. Bom, uma dica de uso do WhatsApp, eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte: usem a versão WhatsApp Business. WhatsApp Business é uma versão gratuita que o WhatsApp criou para empresas, mas que serve perfeitamente para a política.
O que o WhatsApp Business tem de diferente do WhatsApp normal? Ele é uma versão gratuita, você não paga nada, mas ele tem uns diferenciais interessantes. Por exemplo, você pode colocar mensagens de saudação ou ausência. Por exemplo, numa campanha eleitoral, você não vai ficar respondendo de madrugada. Então, você pode, todo dia, à noite, colocar uma mensagem de ausência. Quando um cidadão mandar uma mensagem, você coloca lá, não estamos respondendo nesse horário, mas amanhã, em horário comercial, retornaremos a sua mensagem. Isso só é possível na versão business. A versão business também tem um espaço maior para a sua biografia. Você coloca lá o site do candidato, a foto, uma pequena descrição dele. Você pode fazer etiquetas também coloridas com cada segmento de público-alvo. Então, se você não usa, uma dica valiosa que eu dou é você usar a versão business do WhatsApp. E ela é gratuita, tá? Não paga nada. E é muito mais profissional do que a versão normal do WhatsApp. Maravilha. Boa tarde, Vicente Toledo, sempre com a gente, tá? Vicente Toledo Júnior. Letícia. A Letícia fez uma pergunta legal aqui, eu gostei muito. A Letícia faz o seguinte: Fred, eu tenho aprendido demais aqui com as lives do professor Manhanelli e os convidados dele. E fiz uma página, sempre posto alguma coisa, mas sou dona de casa. Hoje vou fazer uma live com donas de casa para falar sobre educação das crianças nas comunidades. Meu público é dona de casa, mães jovens, adolescentes e LGBT. Você acha que estou indo bem ou tem mais alguma dica boa para me dar? É isso aí, Fred. Eu acho que você está indo bem. Você é pré-candidata, né? Eu acho que você deve ser pré-candidata. Você não falou aí, mas... Ela é pré-candidata, você é dona de casa. Ela falou comigo já. Ela é pré-candidata, Fred, dona de casa. E ela está, então, indo para o público dela, que é o público dona de casa, tá? Não, tá certo. Primeiro, ela está fazendo campanha de dentro de casa, né? Porque a live te permite isso. Embora todos nós hoje sejamos donos de casa, né? Porque a gente não pode sair, então está todo mundo em casa. As lives hoje estão bombando, não tem jeito de você não fazer campanha com live, e você está no caminho certo, que você está debatendo os temas de interesse do seu público. Então, você está gerando valor para o seu público, que você falou, são as mulheres, donas de casa, LGBT. Se você continuar nesse sentido e seguir a dica do professor para ter a regularidade e a frequência, você manter as suas lives nos mesmos dias, nos mesmos horários, você vai conseguir fidelizar essa audiência, né? E você pode também debater em outros públicos. Não só eu creio que você deva ter outros nichos de atuação que não só as donas de casa e as mulheres. Você pode ampliar um pouco esse espectro. Divulgar sempre a live com antecedência, né? Divulgar live em outros canais. Eu não sei onde você faz a live, se é no Facebook, no Instagram. Você pode divulgá-la no WhatsApp. Você pode divulgá-la no e-mail. Você pode divulgá-la no boca a boca, né? Então, é importante fazer isso para você ter cada vez mais sucesso. Exatamente, tem que fazer, tá? O Gilson está pedindo para que o Fred, por favor, Fred, pode comentar de novo como fazer uma transmissão no WhatsApp? Ou seja, eu acho que ele quer saber como fazer uma transmissão que funcione, né? Bom, são muitas dicas, né? Agora, eu acho que ele está perguntando sobre como fazer uma lista de transmissão, não? Eu acho que como criar uma lista de transmissão. Aí você vai ter que entrar lá no seu WhatsApp, né? E você vai lá, Bom, eu estou na dúvida. Aí você vai criar, eu estou mostrando aqui, nova transmissão. Lista de transmissão mesmo. Lista de transmissão. Você vai em nova transmissão, você adiciona 2 pessoas, cria o nome da lista de transmissão, dá o nome para ela, e aí você começa a adicionar. Fica nos 3 pontinhos que ficam lá no alto à direita, você clica nos 3 pontinhos, e vai aparecer em cima, novo grupo. Você vai clicar embaixo, nova transmissão. Você cria. Para você começar, você tem que salvar no mínimo 2 pessoas. Você salva 1, 2 pessoas, e aí você dá um nome para a lista de transmissão. Equipe, ou bairro tal, ou qualquer nome que você queira dar. E aí você começa a montar a sua lista de transmissão. Maravilha, facinho, né? Facinho. Vicente Toledo, algumas dicas para começar a trabalhar com assessoria de marketing político eleitoral e para candidatos que têm mandato. Algumas dicas que você pode passar aí para ele, por favor, Fred. Ele quer começar a trabalhar com assessoria de marketing político. Eu vou resumir tudo numa dica só, e a gente acabou de falar sobre isso. Estude. Aprenda. Por quê? Tudo muda muito rápido nesse mundo que a gente está vivendo. O WhatsApp, que é a ferramenta hoje, que é o tema da nossa live, todos os dias ela tem uma regra nova, todo dia tem uma novidade. Então, essa questão da tecnologia, se a gente não ficar antenado, a gente fica para trás. Alguns fundamentos
são importantes, que são eternos. Como criar uma narrativa, as aulas do professor Maianelli, como definir um posicionamento de campanha, isso é um aprendizado único, né, de como fazer uma leitura de uma pesquisa. Agora, a tecnologia, ela muda todo dia. Então, a primeira dica que eu dou, e o tempo a gente não tem, é estudar, estar antenado, fazendo curso pela internet, enquanto não pode ter presencial. Eu aprendo todos os dias, eu não sei nem metade do que deveria saber, e a gente está sempre aprendendo, inclusive com vocês. Então, a primeira dica, se você quer virar um consultor, é estude, estude e estude. É isso. Donizete do Cemitério. Boa tarde, forte abraço. Sou candidato há 25 anos... Peraí, deixa eu ler aqui, porque... Sou coveiro há 25 anos. Sou pré-candidato a vereador. Essa função que exerço pode repercutir de uma certa forma. Sou conhecido como Donizete do Cemitério. Olha, antes de passar para o Fred, o que eu posso dizer é o seguinte: se você é bem capacitado, se você atende bem as pessoas que precisam de você, e eu vou te contar um case bastante interessante. O Paulo Maluf, uma vez, ele falou uma frase que ficou marcado para mim. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo e justamente no serviço funerário. Então, eu sei bem o que você passa aí. As pessoas, quando têm um ente querido para enterrar, elas estão com a sensibilidade à flor da pele, a emoção à flor da pele. Se você tratou esse pessoal muito bem, se você atendeu bem, se você procurou consolar, procurou fazer um atendimento que não agredisse essas pessoas, que o confortassem, você vai ter uma boa votação. O Paulo Maluf diz o seguinte: o dia que eu parar de ser político, eu quero ser superintendente do serviço funerário. Justamente por causa disso, porque as pessoas estão com a sensibilidade à flor da pele e elas vão te aceitar e vão ter você como uma tábua de salvação. Eu já fui tábua de salvação no serviço funerário quando não tinha gaveta para enterrar na família. Tá? E você tem que criar uma forma de enterrar e as gavetas estão ocupadas e não está na hora de tirar os entes queridos lá de dentro ainda. Então, se você fez um bom atendimento, eu acredito que Donizete do Cemitério vai ser um bom candidato, se você fez isso. Fred, é contigo. Eu acho que é nessa linha mesmo, o fato dele ser... o nome de campanha deve ser Donizete do Cemitério, né? E é isso, o professor falou tudo, né? Não tem o que acrescentar. Independente da sua área, se você é Donizete Coveiro, ou você é jardineiro, ou professor, ou empresário, eu acho que isso não importa a sua área de atuação. O que importa é com quem você quer falar na campanha. Você já estimou onde está o público que você pode impactar? O seu nicho é o seu bairro, né? Onde é que estão os seus votos, Donizete? É o seu bairro, é a pessoa do seu entorno profissional, os seus colegas de trabalho. Independente da sua atuação, da sua área, você tem que delimitar, já que é uma eleição proporcional, não é majoritária, você tem que delimitar a sua área de atuação, né? Então, o professor falou tudo. O Natan já fez até aí, ó, já está se propondo a trabalhar para o Donizete do Cemitério. Donizete do Cemitério vai jogar com velhas práticas políticas para uma cova. Aí, ó. Vai jogar as velhas práticas numa cova. Já fez um tema para você aí, para você trabalhar na sua campanha. Fred, qual a sua sugestão de curso para quem tem interesse nessa área? São muitos cursos. Eu vou resumir. Curso do professor Maianelli, vai ter um curso agora de conteúdo. O professor citou o Rodrigo Gadelha, também, que ministra curso. Eu vou dar uma dica de Maria Silva, de um evento que vai acontecer. Não é um curso, mas vale muito, muito mais do que um curso, porque vai ter várias palestras de vários especialistas, que é o evento do Frutuoso Oliveira, com o Tadeu, né, que eu vou pegar aqui para ver se tem a data certinha. Ele colocou, inclusive, nos comentários, de 22 a 25, de 22 a 26 de junho, Semana do Marketing Político, o voto em tempo de pandemia. Esse é o nome do evento, tá? São vários especialistas falando sobre vários temas. Eu vou falar de Facebook, o Frutuoso vai falar de pesquisas eleitorais, e você tem informação no academiapolitica.com.br, Maria. www, se bem que hoje não precisa mais de www, né? academiapolitica.com.br. Professor Maianelli vai palestrar, eu vou palestrar. Esse evento vale por um curso. Exatamente, vale por um curso, tá? Vai ser online, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês podem participar sem grandes problemas. Eu queria mandar um abraço aqui também para Simone Neves, que está assistindo a gente,
O Natan já foi. Não, Donizete Cemitério já foi. Tá. Gilcem de Jesus Cardoso, valeu. Tá mandando um agradecer para você aqui. Parabéns, Deus abençoe, obrigado. Ok, Fred. Então, gente, é isso. Eu queria só... Eu fiz uma lista de perguntas. Fred, ping-pong, tá? Rapidinho, vapt-vupt, eu nem vou sair da tela. Criptografia realmente funciona no WhatsApp? Eu tenho minhas dúvidas. Beleza. Tem como bloquear contato no WhatsApp? Aquele cara que está perturbando? Tem, bloquear contato. Está lá no WhatsApp. Está lá no WhatsApp, tá vendo? Posso denunciar spam no WhatsApp? Pode. Tem um espaço. Não está com esse nome lá, mas tem um campo lá no WhatsApp que você pode denunciar não só spam, mas como comentários ofensivos, alguma coisa assim. Como você pode denunciar no Facebook também. Todas essas ferramentas têm um campo em que você denuncia qualquer tipo de ação assim. Maravilha. Qual a diferença de grupo e lista de transmissão? Já falamos, né? Qual o melhor para trabalhar na campanha? Grupo ou lista de transmissão? Lista de transmissão. O Fred já explicou, para quem chegou mais tarde, o Fred já explicou a diferença entre grupo e lista de transmissão, tá? Agora, o que nós estamos colocando é qual o melhor para usar na campanha eleitoral, tá bom? O grupo, pessoas mais próximas, a lista de transmissão, o eleitor na ponta. Eu uso os dois, tá? Eu uso os dois na campanha. Eu também uso. Os grupos, olha, vou dar uma dica para vocês aí que trabalham com consultoria. Grupo, eu uso para falar com o grupo estratégico da campanha, tá? Primeiro, muita gente abre grupo e fica colocando gente no grupo. O cara não pediu, ele não sabe que vai entrar, é uma desgraceira. A lista de transmissão, e aí eu prefiro trabalhar a lista de transmissão do que o grupo, por quê? Como o Fred explicou, para que você tenha a lista de transmissão funcionando, a pessoa tem que ter o seu telefone no celular dela. Então, isso já é uma permissão para que você faça a lista de transmissão. Olha, coloque o meu número, porque eu vou fazer uma lista de transmissão, você vai começar a receber. O pessoal que me acompanha, que tem minhas listas de transmissão, sabe como eu faço. Você quer toda sexta-feira receber dica? Mande um oi com seu nome e cidade. Cadastre meu telefone, oi, nome e cidade. Perfeito. Você tem a lista de transmissão com a permissão da pessoa de receber as coisas, tá? Muito bem. Quais os principais recursos do WhatsApp? Rapidinho. O WhatsApp tem um monte de recurso, né? E a principal vantagem do WhatsApp, foi até boa essa pergunta, que me dá um gancho, é a versatilidade do conteúdo. Eu consigo mandar pelo WhatsApp link, eu consigo mandar imagem, eu consigo mandar texto e eu consigo mandar áudio. Por exemplo, eu não consigo mandar áudio no Facebook e no Instagram. Para colocar um áudio no Facebook, eu tenho que colocar o áudio no SoundCloud ou numa outra plataforma e colocar o link. No WhatsApp, não. Eu posso colocar o áudio direto. Então, você tem uma versatilidade de conteúdo muito grande. E aproveitando esse gancho, professor, grave conteúdos exclusivos para cada grupo ou lista que você tem. Já pensou você gravar um áudio curtinho para uma lista de transmissão do bairro X? Vocês que moram no bairro X, caramba, eu me sinto contemplado. Tem um bom dia, ou uma boa semana, ou uma mensagem personalizada, ou um vídeo curtinho. Muito cuidado, gente, com vídeo pesado no WhatsApp, porque você tem o plano de dados da pessoa, então não é de bom tom mandar vídeo pesado. Você compacta o vídeo, para o vídeo ficar levinho, vídeo curto, né? Porque senão também é muito antipático eu receber um vídeo no WhatsApp com um vídeo pesado, que vai comer meu plano de dados de internet. Não façam isso. Mas personalize o seu conteúdo, manda uma mensagem para aquele grupo, para aquela lista, cita o nome das pessoas. Tudo que é personalizado é melhor do que um conteúdo genérico que serve para todo mundo. Exatamente. Aliás, o jornal já descobriu isso há muito tempo, né? O jornal tem sessões. Sessão de esporte, vai lá quem quer ler esporte. Política, vai lá, só lê aquela sessão e joga o resto fora. Quer dizer, a segmentação vem desde a época do jornal impresso, né? Que já fazia a segmentação. Muito bem. Já falamos aqui do meu amigo Gustavo Henrique, lá de Patos, de Pará de Minas, Minas Gerais. E o Nelson... Eu sou de uma cidade do lado, perto de Pará de Minas. Eu sou de Lagoa da Prata. Então, Pará de Minas é uma cidade que eu conheço bem, perto da minha cidade natal, que é Lagoa da Prata, Minas Gerais. Olha aí, Gustavo. Você tem um vizinho aí, famoso, hein? Senhores, famoso... é isso. A SAB, esse sempre acompanha a gente, tá? Mestre Manelli, Fred Perillo, grande abraço. Abraço para vocês também. Gente,
nós vamos terminar a nossa live. Estamos a 80 minutos no ar. Acho que o Fred colaborou bastante. São dicas, tá? Não é uma aula. São dicas que o Fred passou para vocês, para que vocês possam aproveitar. Eu queria lembrar uma coisa, Fred, que me veio agora aqui na cabeça. Quem não conhece bem o WhatsApp e recebe pela lista de transmissão, ele acha que você está mandando só para ele. Por quê? Exatamente. Né? Ele recebe individual. Então, o cara está mandando para mim. Quer dizer, quem não sabe que é a lista de transmissão... Bem lembrado, professor. Né? No grupo, não. No grupo você está lá. É o grupo que está recebendo. Na lista de transmissão, não. Então, quando você consegue essa autorização e você manda, ele está achando que ele está mandando só para ele, tá? A gente chama isso de marketing one-to-one. É o marketing de um para um. É a conversa horizontal, né? Exato. Então, não, é muito legal isso, é muito legal. Muito bem, é isso. Falamos do Assad, a Valdene está aqui entrando. Obrigado, querida, um abraço. Meu amigo Vicente Toledo Júnior, parabéns para você também. Obrigado, querido. E é isso. A Viviane Palmeira está sempre com a gente também. Obrigado, vocês deram excelentes dicas. Senhores, muito obrigado. Fred, obrigado pela disponibilidade. Eu sei o quanto você é ocupado, o quanto você tem clientes aí que você tem que atender, tá? Ele disponibilizou esse tempo para poder falar conosco. Te agradeço muito. E estaremos juntos lá com o Frutuoso e com o Tadeu no nosso seminário lá. O Fred já passou. É Academia de Política, né? Academia Política. Academia Política. Procura lá no Google, vocês entram, já tem a inscrição, tá tudo bonitinho lá. O Frutuoso está batalhando para fazer isso. Tá difícil, gente. Eu tive que cancelar o nosso congresso. O Fred ia ser um dos palestrantes no Congresso Brasileiro, que ia ser na SPM, tivemos que cancelar. Os 2 cursos que eu ia dar também presencial, também tive que cancelar. Estou dando aulas na ESPM, EAD, é o que sobrou para nós, Fred. Dar aula de EAD e fazer os atendimentos a clientes também via internet. Fred, obrigado, um abraço. Ficou provado aí mais uma vez a grande capacidade profissional do Fred Perillo, dando dicas. Lembre sempre que são dicas, tá? Aulas, palestras mais profundas, vocês vão ter lá no seminário, tanto dele quanto minha, quanto do Tadeu. Aí nós vamos aprofundar os temas que nós vamos falar. Perfeito. Professor, muito obrigado pelo convite, é um prazer. O tempo voa, nem parece que foram 80 minutos. Perguntas inteligentes, aprendi muito também. E estou sempre à disposição. E me sigam lá no Instagram, Fred Perillo com 2 L's, no Facebook, ou Fred Perillo. E eu sempre estou colocando dicas lá também, sempre que posso. Semana que vem eu vou reativar meu canal no YouTube, eu faço vídeos, e eu preciso colocar esses vídeos no YouTube, que é um grande repositório também de bons conteúdos. Um abraço para todo mundo, tenham um bom final de semana, e vai ter campanha, viu? Então se preparem, porque a campanha vai ter e vai ser esse ano, tá? Esse boato de que não vai ter a campanha não existe, não. Teremos campanha e se preparem. Reafirmando o que falou o Fred agora, as últimas notícias, e o Barroso já bateu o pé nisso, tá? Tem campanha esse ano e não tem extensão de mandato. Aqueles que estão esperando mais 2 anos, mais 1 ano, esquece. Não vai ter extensão, ok? Vai acontecer. Até dezembro nós temos eleição. Vai decidir no Congresso, já está sabendo. Fred, muito obrigado. Obrigado. Senhores, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado. Toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, uma nova live com um novo profissional aqui, deixando dicas para que a gente possa desenvolver uma boa campanha eleitoral, um bom trabalho de consultor político, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até sexta-feira, 15 horas da tarde, com um novo candidato, um novo tema para que nós possamos falar. Lembrando, nós faremos um sorteio do livro que o professor Arthur Rolo nos mandou, está aqui, ok? Na próxima live, teremos o sorteio desse livro. Quem fizer pergunta estará participando do sorteio que o Vinícius vai coordenar aqui, tá bom? É isso, gente. Obrigado, até a próxima. Como dizia meu amigo Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês. Até sexta-feira. Bye, bye. Hasta la vista, baby.